Eu sempre corro o risco de chegar atrasado na discussão, né? Fazer o quê? Uma das cenas mais interessantes de A Viagem de Chihiro é quando um espírito aparece na casa de banhos onde a protagonista tá sendo forçada a trabalhar. Esse espírito não parece o Alexandre, de A Viagem, nem o Beetlejuice, nem o Geleia do Caça-Fantasmas. Você é quem? Verde desse jeito? É uma pilha de lama ambulante. Ele é tão eu. Quando a Chihiro tá dando banho nele, ela repara no que parece ser um espinho ali agarrado naquela criatura. Imediatamente após o espinho ser removido, começa a sair da pilha de lama uma quantidade imensa de óleo, de móveis velhos, de utensílios, de porcaria de uma forma geral. Enfim, vocês viram o filme. É lixo. Tralha, a ruína da civilização. Depois desse expurgo, o espírito sai da casa de banho, agora meio que purificado em sua verdadeira forma. Um lindo Dragão. Essa cena marca uma temática muito presente nos filmes dirigidos pelo Hayao Miyazaki. A relação entre o ser humano e a natureza e os males da industrialização. É isso que a Revolução Industrial trouxe pro mundo. Lixo, podridão, putrefação, a profanação de tudo que é lúdico, humano, bonito, fantástico, literalmente e metaforicamente. Os filmes dele tendem a ser políticos, embora não exatamente panfletários num sentido mais estereotípico da palavra. A Viagem de Chihiro é uma história que também questiona bastante o lugar do trabalho na vida humana, na vida civilizada. Outros filmes, como Vidas ao Vento, de 2013, ou o mais recente, O Menino e a Garça, trazem também um forte sentimento anti-guerra. Claro, tem muito mais a se dizer sobre os filmes do Miyazaki ou do Estúdio Ghibli de uma forma geral. Eles não estão nem um pouco restritos a 2 ou 3 temáticas específicas. Mas nos últimos dias eu tenho pensado bastante sobre pelo menos 3 das temáticas que aparecem bastante nos filmes do Miyazaki: trabalho, meio ambiente e guerra. Mas antes de qualquer coisa, você reparou em algo diferente aqui nessa abertura? É que em outros vídeos, geralmente eu começo trazendo cenas dos filmes que eu quero discutir aqui, né? Pra ilustrar meu argumento. O problema é que o Estúdio Ghibli costuma ter uma postura bastante intolerante com o uso de materiais protegidos por direitos autorais. Não é interessante isso? Olá, meu nome é Thiago e, gente, eu não resisti e entrei na trend. Eu queria trazer pra vocês hoje os meus 2 pequenos centavos sobre a polêmica da IA que gera imagens no estilo do Estúdio Ghibli. Eu nem ia falar sobre esse assunto, mas eu confesso pra vocês que eu me senti um pouco compelido. O que aconteceu foi o seguinte: eu ia fazer um vídeo respondendo perguntas da audiência. Eu até fiz a chamadinha no YouTube, mas esse foi justamente o dia que tava rolando esse diabo dessa polêmica do Estúdio Ghibli. E aí, obviamente, muitas pessoas falaram sobre isso nos comentários do post. Uma delas acabou me inspirando mais do que eu esperava. O El Mota me perguntou o seguinte: acha que essas trends de desenhos com IA, como estão fazendo com o Estúdio Ghibli, podem ser consideradas uma manobra para suavizar a aceitação de mídias criadas com IA? Interessante, a resposta é sim, mas eu queria aproveitar essa pergunta para levar essa discussão para alguns outros lugares. E aí, quando eu senti que a resposta ia ficar muito longa dentro de um vídeo que já estaria cheio de outras perguntas, eu decidi facilitar pro meu lado e fazer um vídeo só com essa pergunta. Eu tô nessa fase da minha vida que eu preciso muito facilitar pro meu lado. E sabe quem tá facilitando pro meu lado e deixando meu dia a dia um pouquinho mais confortável? A Insider, que tá patrocinando esse vídeo. Até troquei de lugar aqui, troquei de roupa pra uma ocasião especial, né? As peças da Insider, incluindo essa que eu tô vestindo agora, entregam conforto, praticidade pra minha rotina. Seja pra gravar um vídeo, pra ir na feira, pra ir pra academia, pra pegar o metrô, elas são super adaptáveis pra qualquer momento. Em especial porque não precisa passar, não desbota, não retém odores e dura bastante. É uma compra que você faz que é de qualidade, não é só comprar por comprar. O bagulho dura. Eu particularmente gosto bastante desse toque suave das camisetas. Me traz aquele conforto de casa em qualquer lugar que eu vou, sabe? E como esse mês é aniversário da Insider, tem promoção das boas. Com o meu cupom HORAThiago, você tem um desconto de 15% em todas as peças da Insider. Somados aos descontos do site, você pode adquirir uma peça como essa que eu tô usando agora com até 30% off. Se você clicar no link que tá aparecendo na descrição desse vídeo, o cupom já vai aparecer no seu carrinho. Eu, se fosse você, aproveitava. Agora vamos voltar pro assunto do vídeo. Algumas semanas atrás, a OpenAI criou uma ferramenta vinculada ao ChatGPT que cria ilustrações no estilo do Estúdio Ghibli. Isso virou uma grande trend e se espalhou por toda a internet, incluindo celebridades, figuras do governo, prefeitura, empresas, usuários do LinkedIn, todos os seus primos provavelmente, e o exército de Israel. Em pouco mais de 1 hora de lançamento, o ChatGPT conseguiu atrair
atrair 1 milhão de novos usuários ao redor do mundo. E no meio de tudo isso surgiram, obviamente, muitas críticas à ferramenta em si, à OpenAI de uma forma geral, à IA como um todo, aquele bafafá de sempre. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a equipe dela provavelmente, chegou a compartilhar uma imagem dessas, mas o post foi apagado quase que na sequência, justamente por causa da ironia do Ministério do Meio Ambiente promover uma ferramenta que causa um impacto ambiental tão grande. Para você ter uma ideia, de acordo com a National Geographic, um simples texto de 100 palavras gerado pelo ChatGPT consome em média 519 mililitros de água. Agora imagina uma imagem, um vídeo gerado pelo ChatGPT. Imagina isso acumulado no mundo inteiro durante várias semanas. Não que o seu primo ou o exército de Israel se importem com nada disso, né? Todo esse caos demonstra a naturalização de ferramentas de IA no nosso dia a dia, nos nossos feeds, nas nossas vidas. Ao mesmo tempo em que a perspectiva crítica sobre todo esse movimento, infelizmente, está muito localizada. Se você caiu aqui de paraquedas e quer entender melhor essas críticas, eu já falei com mais detalhes sobre isso em vídeo. É esse aqui, ó. Eu vou colocar mais uns links na descrição desse vídeo aqui também. Enfim, essa naturalização do uso da IA não surge num vácuo. A maioria de nós sequer sabia o que diabo era isso 5 anos atrás, e agora, de uma hora para outra, essas imagens parecem uma realidade inescapável. Então sim, existe um grande esforço por parte de empresas como a OpenAI, o Google, a Microsoft, para naturalizar esse uso específico da ferramenta. Veja, é importante lembrar que o que a gente chama hoje de IA, de inteligência artificial, não é uma coisa só. É um grupo de diferentes tecnologias, de diferentes linguagens, com muitas funcionalidades e muitas aplicações objetivas no mundo real. Algumas dessas aplicações podem ser bastante úteis para a humanidade como um todo, desde otimização de semáforos em grandes centros urbanos até, sei lá, a cura do câncer. A OpenAI não trabalha com nada disso. O ChatGPT não serve para nada disso. Então, em vez de a gente se direcionar a discutir soluções reais para problemas concretos, grande parte do dinheiro e dos recursos estão sendo aplicados em ferramentas que roubam o trabalho real de artistas reais para regurgitar esse tipo de abominação e para acabar com os recursos do planeta no processo. E aí, com isso vem os papinhos, né? O discurso da democratização do fazer artístico tem aparecido bastante nesse contexto. A ideia é de que, através da IA, qualquer um pode fazer a arte que quiser fazer, mesmo sem precisar passar vários anos estudando e praticando. Ou pior, delegando essa demanda para alguém que de fato passou anos estudando e praticando. E é muito fácil demonstrar a falácia dessa narrativa. Isso aqui não é democratização do fazer artístico. Isso aqui é extrativismo de dados e monopólio. Nas palavras da minha amiga Flávia Gazi, democratizar a arte não é apropriação indevida da arte que beneficia apenas corporações já milionárias. Democratizar é fazer com que todo artista tenha condições para criar, sem dependência do mercado, sem salários baixos, com CLT, sem ter que vender curso para se manter. Que toda pessoa possa aprender arte e em todos os territórios, não só na universidade pública com um vestibular que não ajuda pessoas mais pobres. E que todo mundo tenha acesso a ela de forma gratuita, incluindo streaming, livros, HQs, games, etc. Agora veja, tudo isso é uma discussão complicada que não vai caber nesse vídeo. Mas eu acho que especificamente no caso da trend do estúdio Ghibli, toda essa problemática de IA envolve tópicos mais sombrios. O primeiro deles é que a OpenAI e o ChatGPT têm se mostrado repetidamente como empreendimentos não rentáveis. Diversos veículos, diversos jornalistas, diversos pesquisadores vêm reportando isso desde pelo menos o ano passado. Então, iniciativas como essa, que chamam muita atenção, que circulam muito e que poluem o ecossistema discursivo, servem em grande parte para distrair o público e os investidores do simples fato de que a OpenAI não está dando o retorno financeiro esperado. Quer dizer, beleza, o ChatGPT ganhou 1 milhão de novos usuários. Qual parcela desse 1 milhão de fato vai se tornar um usuário pagante? Esse 1 milhão de novos usuários se reflete financeiramente? Não. Nas palavras do autor David Gerard, a OpenAI precisa fazer cada vez mais anúncios para transmitir aos investidores a impressão de que continua inovadora e interessante. Qualquer lixo velho serve, tipo um bot escritor de ficção literária ou algo assim. O que está em jogo para a OpenAI e para todas essas empresas é continuar convencendo investidores a
tochar dinheiro que não existe nelas. E pra isso, essas empresas precisam da percepção de sucesso e de relevância. Daí a trend do Estúdio Ghibli, daí esses anúncios megalomaníacos pra uma imprensa conivente que mais parece papagaio de corporação. Mas não é bem disso que eu quero falar aqui, não. Tem uma outra coisinha. Todo mundo sabe, quer dizer, alguns de nós sabemos, que o Hayao Miyazaki, diretor do Estúdio Ghibli, diretor de A Viagem de Chihiro, é um grande crítico do uso de IA pra produzir arte. Tem um vídeo dele muito famoso de 2016 reagindo a um desses modelos e chamando aquilo ali que ele estava assistindo de grotesco, de repugnante. A frase famosa dele, que circula por aí, é a seguinte: se você realmente quer fazer coisas assustadoras, vá lá e faça. Mas eu nunca desejaria incorporar essa tecnologia ao meu trabalho. Sinto fortemente que isso é um insulto à vida em si. E essa fala do Miyazaki, essa postura dele como um todo, junto com o tipo de filme que ele faz, com as temáticas que esses filmes costumam abordar, acabaram se tornando uma parte importante dentro do debate sobre IA. O que eu quero dizer com isso? Não é raro citar o Miyazaki na hora de criticar a IA. O ponto de vista dele serve de fundamento discursivo contra esse uso específico dessa tecnologia. Então, quando a OpenAI escolhe o estilo Ghibli para ser a cara dessa ferramenta, antes de, por exemplo, os Simpsons, que veio logo depois, não é só porque as pessoas gostam do estúdio Ghibli ou porque elas têm carinho por esses filmes. É uma resposta. É quase uma vingança. Ou, nas palavras do escritor Jürgen Gotter, uma demonstração vulgar de poder. O Sam Altman e a OpenAI fazem isso para demonstrar que eles podem fazer. Nas palavras do Gotter, a OpenAI escolheu o estúdio Ghibli porque o Miyazaki odeia a abordagem deles. É uma demonstração de poder. Você, como artista, animador, ilustrador, escritor, qualquer pessoa criativa, está impotente. Nós vamos pegar o que quisermos e fazer o que quisermos, porque podemos. Mais do que o uso indevido de uma propriedade intelectual popular, isso parece ser um ataque deliberado contra o Miyazaki e contra o estúdio Ghibli. É uma disputa discursiva, é uma disputa estética, é uma disputa trabalhista. Porque veja, se nenhuma empresa poderosa como o Estúdio Ghibli tá livre de ter seus dados obtidos pela OpenAI, como que fica a situação de um pequeno estúdio ou de um criador independente que não tem dinheiro para contratar um timaço de advogados, que não tem lobista brigando em seu favor no Congresso? Isso se torna ainda mais grave porque, mesmo antes de tudo isso existir, o ofício de artista já era visto por muita gente como um não trabalho. O artista, de uma forma geral, o escritor, o ilustrador, o roteirista, em especial no Brasil, não é visto como trabalhador. Não é visto como alguém produtivo ou que, sei lá, movimenta a economia ou que faz algo que é importante pro país e pro mundo. As pessoas gostam de ter acesso à arte nas suas vidas, mas essa apreciação não se reflete na valorização dos profissionais. Então, pra muita gente, foda-se o artista que tá tendo seu trabalho roubado. Foda-se que uma corporação tá recebendo grandes aportes financeiros a partir do trabalho dos outros. Não é nem trabalho mesmo, né? Tá achando ruim, vai entregar currículo, então. Vai lá entregar iFood. Só vai sobrar isso mesmo no Brasil, né? Delivery, garimpo, gado e tigrinho. E aí, quando a gente chama atenção pra isso, quando a gente politiza o debate sobre IA por essa perspectiva, quando a gente coloca a classe artística como uma classe de trabalhadores, parece uma luta fútil pra muita gente. E isso é projeto. Ninguém nasceu achando que arte é coisa de vagabundo. Ninguém nasceu achando que exercer um ofício artístico é uma escolha de vida inferior na hierarquia social. Aprende-se isso no decorrer da vida por influência de agentes poderosos que dominam o discurso, que constroem o senso comum. E esse discurso, além de completamente equivocado, enfraquece uma luta que é ainda maior que o debate sobre arte e direitos autorais. Esse discurso beneficia aqueles que já são muito poderosos, aqueles que já têm um timaço de advogados e que já estão cheios de lobista brigando em seu favor no Congresso. Você acha que vai parar por aí? Que vai encerrar isso aqui na arte e acabou? Ah, mas é uma batalha perdida. Tem muitas batalhas sendo travadas todos os dias. Tem muita coisa sendo barganhada todo santo dia. Se a gente não quer sequer participar da barganha, aí é que a gente já perdeu mesmo, né? Eu acho que a coisa se torna ainda mais sombria com o Estúdio Ghibli no centro da discussão. Eu vou tentar explicar por quê. Vidas ao Vento foi lançado em 2013 como o suposto último filme do Miyazaki. Ainda bem que não foi. A obra é uma versão ficcionalizada da vida do engenheiro Jiro Horikoshi, que foi responsável por muitos projetos de caças japoneses
japoneses da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se alguém que tá me assistindo entende alguma coisa de avião, mas um deles é esse aqui. A gente acompanha nessa animação a vida de uma criança que é apaixonada por aviões. Ele sonha com aviões. O ídolo dele, que é um projetista de aeronaves, aparece nesses sonhos. A ideia de voar nessa obra do Miyazaki tá muito atrelada ao sonho, ao lúdico, à liberdade e ao fantástico. A impressão que fica, pelo menos pra mim, é que o Jiro não é um garoto que simplesmente gosta de desenhar avião. Ele é apaixonado pela ideia de voar, de sair do chão, pela liberdade que tá atrelada a essa ideia. Essa criança cresce e a paixão dela se torna um trabalho formal, que é o pior erro que um ser humano pode cometer. Mas o que se discute aqui não é só a burocratização de um sonho, mas como essa aptidão do Jiro só consegue se materializar porque tem uma guerra acontecendo. No final do filme, a gente se depara com esse lamento sobre o fato de que essa grande obra-prima do Jiro, que é a concretização de um sonho de infância, é uma nave de guerra. Durante toda essa obra, a gente assiste o Jiro envolvido com essa paixão, desenhando as aeronaves, estudando sobre elas, se dedicando ao ofício, entendendo as dificuldades e os desafios em torno dele. Aliás, isso é algo que aparece muito nos filmes do Miyazaki, né? A ideia de produzir, de criar com as próprias mãos, de criar algo bonito pelo mero exercício de criar algo bonito. Porque é importante que coisas bonitas sejam criadas, porque é importante que seres humanos tenham o tempo de criar coisas bonitas. Porque coisas bonitas, para serem bonitas, precisam de tempo e dedicação, mas também de hesitação, de dúvida, de angústia e de toda sorte de sentimentos complicados. O agridoce aqui, nessa obra, é que toda essa dedicação, todo esse sonho, toda essa beleza, tudo isso é instrumentalizado por aquilo que, segundo Miyazaki, arranca do mundo tudo que é sublime, humano, fantástico, lúdico e belo. A guerra, na visão do Miyazaki, é aquilo que priva o mundo de humanidade e de beleza. Agora pensa um pouquinho comigo. Uma das grandes promessas da internet, como ela nos foi apresentada, era justamente o acesso. Na mesma medida em que nós poderíamos ter contato com toda a arte produzida no mundo, um artista independente poderia, por conta própria, espalhar sua arte pelo mundo, espalhar beleza e encanto pelo mundo. Com a privatização desses espaços, as plataformas, essas grandes empresas, passaram a moldar a forma como se compartilha conhecimento e arte. A gente compartilha conhecimento, a gente compartilha arte, a gente compartilha informação sobre a prerrogativa do que interessa a essas empresas economicamente. Tem que ser nesses moldes, tem que ser nesse formato, tem que ter não sei o que nos 3 primeiros segundos do vídeo. Você tem que aceitar esses termos de uso predatórios. A empresa só mostra o seu conteúdo para quem ela quer, quando ela quer, e se você achar ruim, tem que pagar para elas para ver se elas fazem alguma coisa. E agora, né, nos últimos anos, tudo que você posta, tudo que você compartilha nessas bostas dessas plataformas, vira base de dados para elas construírem ferramentas que vão tornar a sua profissão obsoleta enquanto destroem o planeta no processo. E tem mais ainda, a ferramenta divertida que foi criada a partir do seu trabalho não remunerado e que tá todo mundo usando, vai ser usada também pelo exército de Israel para fazer propaganda de guerra, uma máquina de propaganda de um genocídio. É um combo completo, né? Uma desgraça trabalhista, uma desgraça ambiental e uma desgraça bélica. Trabalho, meio ambiente e guerra. Aliás, falando em guerra, uma reportagem do Guardian reportou agora em março que o Estado de Israel vem desenvolvendo uma ferramenta análoga ao ChatGPT para monitorar o povo palestino. E tecnologias análogas a essa também estão sendo implementadas aqui no Brasil para reforçar a segurança pública. Empresas privadas de tecnologia e vigilância estão usando inteligência artificial para identificar suspeitos. Para isso, eles atocham câmera em tudo que é esquina de grandes cidades pra capturar o rosto de todo mundo e sabe-se lá o que eles fazem com essa base de dados. Aliás, parece uma ótima ideia, né? Deixar um software decidir quem é que parece ou não suspeito no meio da rua. Ainda mais no contexto em que presídios estão sendo privatizados. Sejam bem-vindos ao futuro. Percebe como uma brincadeirinha de um lado vai construindo consenso sobre um outro assunto do outro lado? Percebe como tem uma batalha discursiva sendo travada? Percebe como tem limites sendo tensionados o tempo inteiro? E que se a gente não briga por
por esses limites, a gente tá dando consentimento coletivo pra toda sorte de barbaridades? Veja, eu não tô aqui pra demonizar a tecnologia, não. Eu tô aqui pra fazer análise de discurso, se é que você me entende. E também pra dizer uma coisa muito básica: tecnologia não é um bagulho neutro. Tecnologia não é neutra. Tecnologia desenvolvida dentro de um sistema econômico baseado em exploração, baseado em hierarquia, sem perspectiva crítica, tende a reproduzir a ideologia de quem manda, de quem explora, tende a atender os interesses de quem já tem muito dinheiro. Se a gente não corre atrás, a gente toma no cu, entendeu? Mais do que nunca, é importante que a gente se organize enquanto classe. Seja você artista, psicólogo, professor ou publicitário. Você lembra em quem você votou pra deputado nas últimas eleições? Pois é, que tal você mandar um e-mail pra ele ou pra ela cobrando sobre regulamentação de IA? Que tal a gente aproveitar esse momento pra tensionar o debate a nosso favor? Mesmo que seja só um pouquinho. Não dá pra ficar quieto enquanto o problema é só do outro. O problema já é seu, já é de todo mundo. Não dá pra ficar parado esperando a bomba cair, literalmente e metaforicamente. Vamos entrar nessa trend? A única coisa legal de fazer um vídeo como esse é que eu pude assistir vários filmes do Miyazaki. Mas não foi a única coisa legal de fazer esse vídeo, não. Foi legal fazer esse vídeo. É tenso, mas é legal.